Neste vídeo vamos falar de preguiça. Ora, a preguiça é uma aprendizagem, por isso, na prática, as pessoas aprendem a preguiça quando os contextos não incentivam a atividade. Porque preguiça é uma predisposição, não é? A pessoa acaba por não ter dinâmicas, não ter rotinas e, de repente, se não fizer uma boa gestão de tempo, tudo o que tem para fazer não faz. Por isso, isto é a parte que a pessoa depois sente que está a preguiçar. Tudo isto envolve muitos adiares, tudo isto envolve mais decisões ou falta de decisões e muita indecisão. E hoje nós aqui na Psicologia Clínica recebemos muitas pessoas que pedem ajuda porque têm muitos problemas e de repente nós começamos a desconstruir os problemas e vemos que muitos deles têm como base a preguiça, não é? E as pessoas que não se sentem preguiçosas ou acham que não são preguiçosas, de repente não associam esta perda de rotinas, esta má gestão de tempo, o cansaço acumulado, como se fosse preguiça, não é? Mas a preguiça está aqui muito na base de muitos dos problemas. Ora, o vídeo hoje vamos desconstruir um bocadinho aqui, que é para vocês verem se conseguem identificar esta parte da preguiça em alguma parte da vossa vida que não esteja a funcionar ou que não esteja como vocês querem, não é? Porque a preguiça até pode impedir das pessoas serem felizes, não é? Conforme como é que nós aplicamos esta predisposição de não fazer nada, não é? Por isso, vamos lá desconstruir aqui um bocadinho esta parte da preguiça. Ora, é uma falta de estímulo, não é? Se nós não estamos estimulados, se nós estivermos focados, animados, curiosos, obviamente nós fazemos as coisas, nós não preguiçamos. Falta de estímulo é que nos levam a nós não fazermos as coisas, não é? São tarefas não urgentes. Se nós tivermos prazos, se tivermos alguém a exigir-nos, não é? Nós fazemos. Por isso é que nós vemos as esposas ou os homens ou as mulheres sempre a lembrar às outras pessoas para fazer. Não te esqueças de fazer aquilo, faz aquilo, já fizeste aquilo, não é? Estas repetições. E muitas vezes, às vezes, os pais e as mães para os filhos, não é? E hoje em dia já não é filhos pequeninos, até filhos adultos que estão a viver dentro de casa, que muitas vezes temos que dizer 10 vezes a mesma coisa para eles ou elas fazerem simples tarefas, não é? Por isso, desde que nós as coisas não sejam urgentes, nós vamos adiando, não as vamos fazendo, não é? Obviamente, se houver um contexto facilitador em que, se nós não fizermos a tarefa, ela aparece feita depois, obviamente nós não fazemos as coisas, não é? Muitos papás e mamãs andam a fazer as coisas pelos filhos e, por isso, eles pedem 10 vezes, os filhos não fazem, eles vão fazer. Obviamente, os filhos nunca vão fazer, porque a tarefa aparece feita, não é? Por isso, os contextos facilitadores levam as pessoas a preguiçar. Nós vemos isto muitas vezes até nas empresas, nas universidades e em muitos locais onde temos que trabalhar na equipa. Há aqueles que preguiçam e depois, como há um prazo a aproximar-se, alguém vai fazer ou completar a tarefa que aquela pessoa não fez. E de repente temos uma equipa que faz uma tarefa ou um trabalho ou tem um sucesso, mas a equipa sabe que há meia dúzia de pessoas lá dentro que não fizeram nenhum, não é? Tiveram a preguiçar e houve alguém, ora aí está, num contexto facilitador, que foi fazer a tarefa, não é? Se nós fizermos por os outros, estamos a incentivar a preguiça, não é? E as pessoas não se sentem preguiçosas, porque as tarefas aparecem feitas, não é? Se eu tiver atribuídas determinadas tarefas e essas tarefas regularmente aparecerem feitas, eu não me sinto preguiçoso. Apesar de não as fazer, não é? Elas aparecem feitas, não é? E isto leva, porque nós não somos só conscientes, também somos inconscientes. É isto muitas vezes que de repente as pessoas estão a dizer tu és um preguiçoso ou tu és uma preguiçosa, e as pessoas não entendem o que é que lhes estão a dizer, porque as tarefas que lhes estão atribuídas aparecem feitas, não é? E isto, nós às vezes temos de sentar as pessoas e dizer, olha, elas aparecem feitas, mas fui eu que fiz, fui eu que me forcei, ou fui eu que tive que pedir 10 vezes para as fazeres, não é? E isto é que às vezes organiza as pessoas, não é? A preguiça é uma perda de rotina. Por isso, quanto mais imprevisibilidade houver na vida das pessoas, mais preguiça existe, não é? Por isso é que hoje em dia as pessoas, se não tiverem alguma organização, preguiçam muito, não é? Porque o contexto também está feito para a pessoa fazer poucas coisas, porque há muitas distrações, não é? O cansaço acumulado leva as pessoas a não se darem conta que são preguiçosas. Por isso, com o cansaço acumulado, cada vez fazemos menos tarefas, ou as que fazemos mais lentamente, e por isso nós não temos... A preguiça não aparece entre uma pessoa muito ativa e de repente deixa de fazer. Não. É uma pessoa muito ativa que depois pode ficar cansada, fazer as mesmas coisas mais lentamente, ou em pior qualidade, ter que as refazer. Isto é um processo até que a pessoa deixa de fazer, ou faz mal.
não é? Por isso, o cansaço acumulado também é uma base aqui da preguiça. Porque nós pensamos a preguiça como sendo descansar, não é? Estou cansado, vou para ali para o sofá, ver televisão, seja o que for que relaxa a pessoa. Aquilo, na prática, a pessoa está a preguiçar, mas não está a pensar que a preguiça está a impedir de fazer coisas, de cumprir tarefas, de ser pontual, de cumprir prazos, de aparecer no emprego, de dar atenção à esposa ou ao esposo ou aos filhos. Né? A preguiça pode existir em muitos dos contextos. Né? É claramente uma má gestão de tempo. Né? Porque se nós tivermos um horário, nós cumprimos o horário. O problema é que a preguiça aparece nas horas de vazio, aqueles em que nós não temos programadas. Há muitas tarefas que nós pomos para fazer, mas quando não nos apetece, adiamos-las ou não as fazemos, porque estamos a preguiçar. Não é? É uma má gestão. Há aqui muitos vícios que entram depois aqui nestes tempos mortos, não é? As redes sociais, claramente, há pessoas que estão a vegetar à frente das redes sociais ou das televisões, não é? Muito tempo de preguiça é passado à frente, por isso isto são atividades que mexem com o nosso abstrato, por isso nós às vezes estamos lá, nem sabemos o que é que estamos a fazer, estamos a fazer scroll, não é? Lá nas redes sociais, ou a ver filmes ou séries que nem estamos a ver, estamos só a olhar para a televisão, e isto é uma espécie de preguiça. Depois, obviamente, nestes espaços podem aparecer tudo, não é? Falta de descanso, cansaço, vícios, não é? O álcool, que também é muito associado ao relaxamento, e muitas drogas leves hoje em dia, não é? Para as pessoas relaxarem, descansarem, dizem elas, não é? Tudo isto leva a que as pessoas tenham, depois da sua vida, este problema da preguiça, não é? A falta de sono, a falta das rotinas previsíveis, a tal organização de tempos e a falta de exercício levam a que as pessoas estejam cada vez mais preguiçosas. Nós vemos isto em muitos indicadores, não é? No cansaço das pessoas, que cada vez aparece mais cansaço. Por isso, depois andam muito estressados ou estressadas com prazos, porque como não fizeram as tarefas, depois andam a fazer tudo ao mesmo tempo. No excesso de peso, pessoas mais preguiçosas aumentam peso. Maus hábitos alimentares, o excesso de peso é para nós consumirmos algo que nos satisfaz e muito está aqui nas gorduras e nos açúcares, que são vícios maus que saciam a pessoa. Por isso, estão a ver, a preguiça está na base de tudo isto, não é? A preguiça, o que é que fomenta? Qual é depois as consequências da preguiça? A culpa. As pessoas depois sentem muita culpa por não terem feito ou por não conseguirem fazer. Muita vergonha, não é? Porque de repente deixaram-lhes determinadas tarefas para fazer em casa, no trabalho, ou na escola, ou na universidade, ou mesmo numa equipa em que esteja integrada e a pessoa não faz, sente vergonha, não é? Depois sente-se diferenciada. Leva sempre as pessoas a mentirem. Mentirem como? Porque têm que justificar a preguiça, não é? Não consegui fazer, não me lembrei, correu mal, a culpa não é minha, então esta é clarinha, não é? Isto leva tudo a esta mentira para justificar a preguiça, não é? Também há muita falta de pontualidade por causa da preguiça, né? As pessoas andam quase todas na queima, não é? Os estudantes universitários têm 2 ou 3 meses para estudar, andam a estudar na última semana. No secundário já estão a seguir o mesmo princípio, que é utilizar o stress e a noite para estudar 2 ou 3 dias antes de um teste. As pessoas que têm prazos na empresa deixam os prazos até ao máximo, que é para terem depois a pressão para fazer, porque aí já não podem adiar. Andam a combater a preguiça com stress, não é? E tudo isto, como é lógico, leva as pessoas a fazer pior, porque nós em pouco tempo não conseguimos fazer bem. Fazemos, mas em má qualidade, ou incompleto, ou mal. Não é? Isto é muito mau como a pessoa depois pensa isto. Não é? A preguiça podemos ter a preguiça na tarefa, por isso as tarefas acumulam. Podemos ter nas rotinas, não é? Nós começamos a adiar coisas para fazer. Eu vou ao ginásio, vou aos meus amigos, vou ao jantar, vamos sair, vou ao cinema. Vamos adiando. Na qualidade da execução, claramente as pessoas andam a fazer pior tudo. E a exigência. Pessoas mais preguiçosas ficam mais exigentes com os outros. Não consigo. Com os outros. Porque como eles não fazem, as coisas têm que ser feitas. Então exigem mais das outras pessoas para contrabalançar, não é? É quase aquela teoria do frango. 2 pessoas, cada um pode comer o frango inteiro e depois a média é que cada um come metade do frango. As tarefas aparecem feitas nas famílias, nas empresas, nas equipas e parece que foram todos que fizeram, todos contribuíram. Mas não é. Não é? Anda lá muita gente preguiçosa que não faz nenhum. Não é? Em que é que a psicologia ajuda a esta parte da preguiça? Para já identificando, porque as pessoas podem não identificar os seus problemas como tendo por base a preguiça, não é? O sono, claramente. Maus sonos dão mais preguiça porque as pessoas andam cansadas, não é?
a gestão de tempo. Nós temos que ajudar as pessoas a organizar o seu tempo, a fazerem horários de tarefas previsíveis para serem feitas. Não é? Porque se elas estiverem previsíveis e não foram feitas, nós conseguimos contabilizá-las como não feitas. Se nós andarmos por humores, elas aparecem feitas ou não aparecem feitas, mas nós não as tínhamos contabilizado. Não é? Temos que aqui ensinar as pessoas a identificar a prioridade das tarefas e organizarem-se melhor, não é? Têm que ser mais proativas, não é? Uma pessoa preguiçosa tem que entrar na proatividade, não é na atividade. Porque na atividade a pessoa preguiçosa acha que tem atividade. Ela tem que ser proativa. Ir fazer, obrigar-se a fazer, sacrificar-se para fazer. E o difícil hoje em dia é difícil. O difícil hoje em dia, claro, não é fácil. É difícil. As pessoas preguiçosas cada vez fazem menos coisas difíceis, não é? Escolhem sempre as vias mais fáceis, as decisões mais fáceis e as que derem menos trabalho. Por isso, isto depois vê-se em tudo. Não é? Até nas relações. Cada vez as relações estão piores porque as pessoas estão até preguiçosas. Para beijar, para acarinhar, para fazer sexo, para contribuir para as tarefas de casa, para a educação dos filhos, para trabalhar para as despesas. A preguiça está a ser aqui quase um manto de toda esta parte que nós vemos depois como a procrastinação, ineficiência, baixa qualidade de tarefa, não é? E as pessoas andam com muita culpa e muita vergonha, não é? Por isso, temos que ter atenção, porque se nós deixarmos a preguiça dominar os nossos contextos, tudo fica pior, não é? Pois, é preciso, mas é vocês primeiro identificarem isto e pedirem ajuda, porque se não pedirem ajuda, isto é uma rotina, uma má rotina que nós aprendemos e que depois vira uma atividade normal. Não fazermos coisas, não fazermos bem. Não é? E isto não pode ser porque as pessoas não se sentem bem sendo preguiçosas. Não é? O problema é que elas depois também se vão mentindo elas próprias, elas não são preguiçosas. Estão cansadas, os outros que fazem, eu já fiz muito, alguém há de fazer, não é? E este tipo de mentiras não é boa, porque dá vergonha e dá culpa. Não é? Ora, pensar nisso.